Olá, amigos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Esse é mais um vídeo dessa série que eu tento discutir um pouquinho essas ideias sobre desenvolvimento, democracia, etc. Tem uma ligada ali em raciocínio que gostaria de compartilhar com vocês e discutir mesmo, ouvir a opinião de vocês, a gente fazer um pequeno debate quanto a isso. Eu estou aproveitando esse vídeo, como eu já disse no vídeo introdutório, para falar um pouco sobre algumas confusões que pode ter gerado esse vídeo, o primeiro vídeo da série mesmo, que é o vídeo anterior, que eu coloquei como número um lá, e desse papo de boteco mesmo, que é essa ideia mesmo, do papo, né? Bem típico daquilo que nós temos numa mesa de bar e tal, sem muito compromisso acadêmico, sem todo aquele rigor da academia, mas com uma certa fundamentação, com pensamentos mesmo, que eu acho que vale a pena a gente parar e conversar um pouquinho. Bem, inclusive são 4h23 da manhã, geralmente esses vídeos vão ser gravados no meio da madrugada, porque eu tenho insônia, acabo usando esse horário para escrever artigo científico, montar aula, etc. E então é bem possível e bem provável, na verdade, que a maioria desses vídeos dessa série sejam gravados nesses horários aí da madrugada. Então, essas confusões e alguns elementos que eu acabei não falando nesse vídeo que eu listei como número um. Ok, então o que nós teremos? Quando eu falo América, eu estou falando sobre a América tanto do norte quanto do central e do sul. Isso acaba causando uma certa confusão. Quando eu uso o termo americanos, eu estou me referindo ao que será os Estados Unidos. A população que vive no que será os Estados Unidos ou nos Estados Unidos mesmo. Isso acaba sendo um termo que talvez não seja mais adequado, porque todos nós nascemos no continente americano, mas é aquilo, né? A gente tem essa influência de filme, livros, etc. Eu acabo usando esse termo bem de maneira popular mesmo. Como eu disse já naquele vídeo, você tem um sistema de colonização no que será os Estados Unidos em duas linhas, né? As colônias sulistas, que tem um sistema exploratório muito similar ao nosso, com grande escravagismo, etc. E a do norte, que tem uma colônias de ocupação, tem uma sociedade mais ou menos bem organizada, com puritanos e o que eu chamo também dos indesejáveis. O que acontece? Diferente, eu marquei bem isso naquele vídeo, que para cá, para a América do Sul e para o Brasil em si, vieram muitos indesejáveis. Mas os indesejáveis que foram para as colônias britânicas da região norte, ali o que eles chamam de norte em geral, eles são os indesejáveis que tinham pensamentos distintos da coroa, eram letrados, uma parte deles, né? E então que eu brinco que é para não encher o saco. Eles iam estar produzindo, de qualquer forma, estariam contribuindo com o império, mas eles não estariam causando grandes riscos à coroa britânica lá. Então não encheriam o saco nem a coroa, nem a sociedade como estava organizada. Muito bem. Para cá, para a América do Sul, tem um sistema de câmeras hereditárias, que eu já comentei sobre isso, que até é um sistema que eu gosto muito de fazer um paralelo com o feudalismo. Mas você tem alguns que pensavam que era até uma sociedade bem interessante, uma civilização mesmo, uma nova sociedade, pensando até um dia que eles tornariam um reino à parte, mas que não tinham o apoio do governo português, né, do reino de Portugal, e não tinha, e outros que tinham muito apoio, mas não tinha intenção nenhuma disso, e às vezes alguns eram até bem ineficientes, né? A gente conhece essa história lá do colégio. Muito bem. Falei um pouco sobre essa questão, então em alguns momentos peço desculpas se referir à América e não especificar, mas talvez no contexto consiga ser compreendido. Se tiver um problema com isso, escreve, a gente conversa. E o termo americanos basicamente para os estadunidenses ou que serão estadunidenses, né? E essa delimitação que eu fiz, que dentro da minha visão, você tem ali então no norte a consideração de alguns indesejáveis
pela coroa britânica, que tem esse pensamento diferenciado, que a gente vai ver depois que eles estudam, e até temos criação de universidades, e que então você tem uma massa, talvez um termo massa, não sei se é bem apropriado, mas você tem um conjunto intelectual da sociedade, algo que claramente não existia no Brasil colônia bem colocado. O que você tinha de algo de intelectualidade era muito ligado à igreja, então alguns padres, etc. Mas fora isso você não tinha basicamente é, cabeças que pensassem um rumo para o Brasil, a não ser a questão exploratória, pelo menos dentro da minha visão. Eu não lembro que eu não sou historiador, mas eu penso que isso faz sentido dentro dessa compreensão. Muito bem, então isso o que gostaria de deixar claro. Alguns elementos eu não falei naquele vídeo anterior e eu acho importante serem colocados. Por exemplo, eu falei dos templários, mas não só os templários estavam relacionados à questão do sistema financeiro. Você tem elementos importantes como os cruzados em geral, que você tinha que esse deslocamento para a região da Terra Santa, Oriente, etc. E com isso você tem dois fenômenos muito curiosos. Primeiro, que é a necessidade de você ter um comércio. Você precisa ter alimentação, você precisa ter certos utensílios, e isso vai ser interessante porque vai fazer uma comunicação econômica entre Europa e regiões orientais. Isso vai ser inclusive um ponto importante para aquela questão das grandes navegações posteriormente. Muito bem. Além disso, o que ocorre? Você não tem. As trocas eram um sistema mais comum. Você produzia algo e trocava por outra coisa nesse sistema de realmente trocas de mercadorias. A moeda era pouco usada, é bom lembrar que todo aquele sistema do Império Romano ruiu, né? Toda aquela organização ruiu na Europa durante a Idade das Trevas. E isso, então você acaba não tendo moedas com fácil câmbio e etc. O que começa a acontecer? O valor te dava, você tinha riqueza, como eu falei, não tinha muito aquela questão do acúmulo de riqueza, era mais a questão das propriedades. Mas quando você começa a ver o comércio, etc., essas trocas, também existe uma questão relacionada a ouro e prata. Isso tinha muito valor. Então o que acontece? Começa a existir uma ideia de que você pode guardar esse ouro e prata em determinados locais. Esses determinados locais te dariam um título que corresponderia a esse ouro e prata. E isso vai dar a base para a moeda moderna, para o dinheiro moderno. Muito bem, então você começa a ter um sistema financeiro a partir disso. Isso também vai ser importante na ideia dos cruzados, como eu já disse, com os templários, etc. Que existe essa questão que você pode sacar em diferentes locais, então você tem os primórdios de uma instituição financeira, perdão, os primórdios da questão bancária. Inclusive o termo banco vem de bank, que é um termo em alemão, que é o banco mesmo de sentar e onde foram feitas essas transações. Existe uma questão do sistema financeiro que nasce que era proibido existir lucro pela Igreja Católica, e ela que dominava a religião ali na Europa. É bom lembrar que antes do grande cisma, que dividiu a Igreja cristã em católica, apostólica romana e igrejas ortodoxas, basicamente você tinha no cristianismo um único corpo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, outros pequenos cismas eram muito pequenos. O grande cisma se dá com o cisma do Oriente ali, essa divisão dessas duas linhas. Muito bem, então proibir o lucro. Isso será uma questão que vai ser motivo inclusive de xenofobia depois, que vai ser utilizada como discurso de fascistas, nazistas, intolerantes em geral.
que é que parte do sistema financeiro nasce com os judeus. Então, os judeus que viviam na Europa, como era proibido que católicos tivessem lucro, eles começaram a fazer essa função de guardar o dinheiro e faziam até empréstimo, porque sobrava, nem todo mundo sacava o dinheiro ao mesmo tempo, eles faziam empréstimos e cobravam uma taxa de lucro para isso. Muito bem. Então acabava tendo até essa visão, as pessoas precisavam, acabavam usando isso para comprar bens e etc. Mas e acabava tendo até essa imagem de demonização dos judeus. Eu quero dizer, inclusive, que eu sou descendente de judeus, não tenho plano nenhum com isso, tenho muito orgulho, na verdade, da minha linha étnica, né, descendência, apesar de não ser judeu, não professar essa religião, mas também tenho críticas à postura de Israel e etc. Bem, isso não é importante no momento, só para deixar claro, porque talvez possa ter uma compreensão errada aí no grupo. Fala assim, o que ele está falando e tal. Mas bem, voltando ao que nós estamos conversando aqui. Então você tem os primórdios do sistema financeiro. Então começa a ter lucro, você começa a ter as cruzadas, que fazem uma comunicação entre a Europa e o Oriente, aí você tem mercadorias que começam a transitar, o dinheiro volta a ser importante nesse contexto. Eu falei daquela questão da peste negra, você tem o aparecimento da burguesia, você tem uma série de elementos que vão surgindo aí, e com isso vai ocorrendo o mercantilismo. Muito bem. O que é interessante de pensar também nesse contexto? Durante a época da Idade das Trevas lá, estudar não era importante. Diferente do que tinha sido em Roma, ou mesmo na Grécia, etc., que era interessante você saber ler, escrever, na Europa medieval isso não era importante, isso era importante para a igreja, para padres, etc., isso era circunscrito a eles. Você começa a ter as instituições de ensino relacionadas às igrejas. E, verdade seja dita, grande parte do conhecimento que nós temos hoje se deve a padres e a monges, etc., que compilavam as obras antigas. E ali existia um estudo desinteressado. Se algumas pessoas queriam entender isso, então elas iam para esses lugares para estudar. E aí nascem as universidades, inclusive, que não todas ligadas à igreja, mas as universidades eram lugares de livre pensamento. Inclusive, as universidades elas têm campus separados da sociedade por causa disso, porque era lugar que as pessoas iam para ter um debate livre. Elas liam os materiais e documentos, faziam debates, criam as linhas de ensino e etc. E você tem então essa instituição tão importante que é o livre pensamento dentro das instituições universitárias. E isso vai ser fundamental dentro do nosso processo. Beleza, então você tem uma pequeníssima parcela que tinha esse interesse. Grande parte dos reis, etc., ciências feudais não tinha esse interesse, mas você existem universidades muito antigas que estão ali, e elas, duas instituições vão ser importantes, então, para que possa se manter um conhecimento antigo, que era conhecimento dos gregos, romanos, mesmo árabes. Esse mundo árabe vai ser muito importante nesse contexto, inclusive, porque alguns dos escritos de filósofos gregos nós não temos o original em grego, temos o documento mais antigo, uma cópia em línguas em árabe, basicamente. É, é bem interessante isso. Bem, voltando ali, eu faço muito parênteses, eu sei, mas eu acho que a gente vai fazer sentido para vocês mais pra frente, porque esses parênteses todos. Muito bem, então nós voltamos aqui à Europa, você tem uma instituição importantíssima que é a universidade, de pensamento, e, inclusive as universidades são os primeiros locais onde você tem eleições. Duas instituições, talvez a gente tenha que destacar, que já tinham eleições para os seus dirigentes. As universidades o faziam, e dentro da maçonaria, as organizações dos clubes de serviço ali. Muito bem, então você vai ter depois
com essa mudança no sistema econômico, você começou a ter o mercantilismo, etc. Esse comércio, existe um certo acúmulo de riqueza, aquela coisa que eu falei da burguesia e tal, com a nobreza. Você vai precisar de conhecimento para poder aprimorar processos. Então aí começa a ter a ideia de que, opa, precisamos estudar, precisamos de pessoas que estudem. Como as grandes navegações vão ocorrer, você vai precisar de pessoas que entendam basicamente matemática, física, astronomia e etc. Para poder ter orientação. Então todo aquele conhecimento que estava guardado começa a ser necessário e vai. Então você tem uma parcela da população, inclusive ligada a setores que têm dinheiro, que vão buscar esse conhecimento. Uma parte era um estudo desinteressado. Eu chamo de estudo interessado, não que era um estudo interessado, mas era estudar porque queria ter conhecimento. Outra parte tinha uns institutos que eram realmente para que você tivesse um ensino para formação ligada a essa questão econômica e tal. Um outro elemento que eu não comentei e que eu acho fundamental ser comentado é a questão da identidade nacional. Isso é algo muito discutido, é difícil de colocar, mas o que vai acontecer? Você tem fora a questão dos Estados Nacionais, aquela questão do monopólio da violência, que eles abdicaram, porque era uma necessidade para o comércio, a paz, mas a paz relativa, né, entre eles, você ter uma unidade, você ter moeda para poder haver comércio, troca e etc, etc. Só que você tinha um elemento interessante que é o seguinte: você tem a sociedade formada por famílias. A família é algo natural, ocorre. Você tem pai, mãe, e isso você tem vínculos, isso é evolutivo, inclusive dentro da espécie humana, da nossa organização, mas só que você tem uma estrutura maior que a família, que são os clãs. Esses clãs, então, você tem grandes conjuntos e tem uma similaridade étnica e cultural que vai ocorrer na Europa. Isso faz com que as pessoas se reconheçam como próximas, ok? E isso é um elemento muito importante que vai figurar os estados nacionais também. Então eles acabam tendo alguns deles representando esse sentimento de nação. As pessoas se reconhecem, elas têm inclusive laços históricos. Ah, nós lutamos juntos em determinada situação e tal. Então isso é forte, traz esse pensamento pro povo, basicamente. Tá. Então nós temos esse contexto social que eu não tinha comentado. O que vai acontecer? As instituições financeiras que começam a ocorrer nesses momentos, elas são primeiramente fora do Estado, como eu já disse, ligado a essa questão de ouro e prata, etc. Mas quando você tem essa grande centralização e essa necessidade de paz e moedas e etc., o que começa a acontecer? O sistema financeiro tem que ser atrelado ao Estado. Então você tem um sistema financeiro que está o quê? Bancos, instituições bancárias estão ligadas ao Estado ou controladas pelo Estado, e é necessário que o quê? Que você tenha dinheiro corrente. Então você tem que ter qualquer reserva que aquele Estado tenha em ouro e prata para que possa correr moeda e poder haver comércio. Então o Estado se torna necessário pensando dentro do processo desse questão de mercantilista e burguesa, basicamente, que você tenha um Estado com essa prerrogativa de financiar, no sentido de imprimir papel moeda e você ter esse comércio rolando e dando aporte ao sistema financeiro, ok? Então você tem o que vai acontecer? Você tem então um controle do Estado dentro, inclusive, ainda com os reis absolutistas, com essa intenção de manter a ordem social vigente. Então você tem aquela mescla de uma parte da burguesia, que também teve uma relação com os nobres e casaram até para ter essa relação, mas você tem uma centralização muito forte no Estado, inclusive a questão da impressão de moeda e comércio, etc. E por que eu estou colocando esse elemento que eu não tinha destacado antes? Lembra que eu falei que as classes sociais dominantes, que agora são essas classes burguesas, basicamente,
que estão donos dos meios de produção e cada vez isso vai aumentando porque vai sofisticando o meio de produção. Que que vai acontecer? E o trabalho assalariado, que antes era visto mal visto, agora começa a ser visto como uma coisa importante para poder ter o comércio, poder rolar, poder você ter acúmulo de capital e você conquistar cada vez mais bens. Muito bem. O que vai acontecer? Então, esses grupos que têm esses interesses acabam se atrelando ao Estado, controlando o Estado, intimamente ligados a isso, para que você tenha então o sistema financeiro funcionando, o comércio funcionando, inclusive a ideia é que você tenha essas relações entre Estados-nações para que tenha troca de produtos que um não tem, o outro tem, viabilizar comércio, etc. Quando existem impasses, eles vão guerrear, mas a intenção é que você tenha, só para resolver esses problemas, que um estado de guerra por muito tempo prolongado não é interessante, apesar de nós termos tido na história isso, mas o comércio não era legal. Então eles estão muito atrelados a isso. O que vai ocorrer? Então é interessante nesse momento fomentar o sentimento nacional. E você tem então, como essa sociedade tem uma raiz linguística em geral, étnica, reconhecimento étnico, um olha para o outro, nós somos mais parecidos entre nós do que de outros grupos, e isso inclusive é natural que ocorra dentro até de uma explicação evolutiva. Populações elas acabam tendo conflitos de outras espécies, inclusive de primatas e hominídeos em geral, tinham estranheza, porque existe um risco de tomada de território, etc. Isso é um pouco da memória evolutiva nossa. Então nós temos um certo distanciamento daquele que é o diferente. Apesar óbvio que tem exceções, tem até uma questão evolutiva ligada agora à bilogenética, mas é uma memória que nós temos pelo nosso. É mais fácil se a gente reconhece similaridade no outro, é mais fácil confiar. A gente se sente um grupo até por aquela ideia de clã, porque você tinha núcleos familiares muito grandes, e aquela ideia de clãs e etc., que vai fazer a formação dos povos europeus ali, e esse vínculo, e daí histórias que eram contadas de pais para filhos, que formavam, opa, então nós lutamos contra aqueles lá que são outros povos, então você tem um sentimento de unidade. E você tem um Estado centralizador, forte, com a figura de um rei poderoso, esse rei deve representar a nação, e tem a questão do divina que ele foi escolhido, então é o melhor para aquele povo. Então você tem esses elementos e essa classe agora que tem poder, porque apresenta dinheiro, acúmulo de capital e etc., eles acabam tendo a vantagem de estar ligado a essa sociedade, competir com outras, então eles controlam o Estado para manter a vigência, né, da ordem social. Eles têm um reconhecimento também, inclusive, em questões culturais com a população base, mas o interesse deles é manter isso porque quem garante o sistema financeiro, a implementação do papel moeda e etc., são os Estados nacionais. Então isso acaba sendo importante nesse momento. Muito bem? E nós temos então essa caracterização. Tá? Não é importante para essa elite a questão social em si do povo em geral. Não é importante. Óbvio que você tem linhas de pensamento, você vai ter aquele evento que eu falei da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa ela vai ser interessante porque você tem um conjunto de atores da sociedade que se unem dentro da Revolução Francesa, inspirada pela Revolução Americana, aquilo que eu já falei no primeiro vídeo, que acabam querendo mudanças sociais. Então você ali vai nascer inclusive a questão de direita e esquerda. Você vai ter nesse bloco pessoas que sentavam à direita que queriam manter a ordem social vigente, enquanto a pessoa que sentava mais à esquerda queria mudanças sociais. Aí você tem aquelas ideias de Montesquieu e outras que acabam sendo boas porque o Montesquieu dizia que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, o que realmente é um caso que nós vimos no decorrer da história.
Mas o interessante é que é o seguinte, a ideia na minha visão, que a burguesia apoia o princípio Montesquieu, não mais aquela questão do absolutismo como já apoiou no passado, era o seguinte, o rei ele pode se tornar tão poderoso em determinado momento que se voltar contra essas classes. Então é melhor que ele tenha um sistema que minimamente ele possa controlar. Então ele tem um parlamento que ele possa estar representado, possa controlar os poderes do rei, e fazer parte do Estado de fato, e institucionalizado e não confiar num rei em si. Óbvio que o apoio era importante da burguesia antes disso, nessa relação no Estado absolutista, todavia, e dentro da ideia da manutenção do mercantilismo, mas quando eles veem que esses reis podem ser poderosos demais e eventualmente se voltar contra eles, então acaba sendo melhor um outro sistema. Não que a ideia tenha nascido exatamente disso, que seja essa função, mas os donos desse novo poder, que tem o acúmulo de capital, eles querem isso. Dentro dessa visão também era importante o quê? Que essas mudanças, etc., pudessem ocorrer nos países que eles estão lotados. Mas era indispensável a manutenção do conde, apesar de você ter um movimento anticolonial e etc., aquela explosão para a América, aquelas ideias todas, mas era importante que você tivesse uma boa relação com os lugares que produzem as matérias-primas. Eles precisavam disso, então eles tomam o Estado para garantir, inclusive, esse tipo de relação de servidão, mesmo que disfarçado muitas vezes de movimentos que aparentemente são muito progressistas. Não, você quer manter essa relação em que você produz matéria-prima e eu vou usar para comércio, etc. Vou ganhar dinheiro e vou ter acúmulo de capital e tal. Então eles acabam usando essa ideia de um Estado democrático. Eles engolem a ideia dos direitos universais, que é uma ideia muito bonita, muito bem pensada. A ideia do contrato social de Rousseau, que é muito bacana, que é muito interessante para regular a sociedade. Mas o que eles querem? Eles falam, opa, vamos pegar essas ideias democráticas, que são ideias muito bacanas para que você tenha um Estado do povo, pelo povo e para o povo, e vamos fazer o seguinte, vamos usar esse discurso, mas vamos fazer o quê? Colocar mecanismos que a gente possa controlar. E aí você vem o voto censitário, o voto que se precisa de dinheiro, como aconteceu nos Estados Unidos. Você vem limitações do sufrágio universal, que, por exemplo, as mulheres não votariam. Você tem uma série de controles da sociedade quanto a isso, inclusive a questão do poder econômico. Beleza. Volto, o tempo roda, o mundo gira, a história passa. O que vai acontecer? O relógio avança. O que vai acontecer? Nós temos aquilo que eu falei, que uma determinada situação aqui no Brasil, basicamente produção de bens primários, uma certa organização e tal, social, mas toda ela estruturada para que você tenha essa relação com a metrópole muito forte. E você tem na Europa, então, aí não há uma preocupação com questão social também. Você tem a questão dos Estados Nacionais, tem a Revolução Industrial que vai ocorrer lá na Inglaterra, basicamente, e você vai ter, então, a expressão do grande capitalismo e sem preocupação nenhuma. A ordem social é essa, ponto, acabou. Mesmo que você tenha as ideias democráticas, agora o poder não é mais divino, você mudou a situação, mas o que vai acontecer? Não existe nesse momento mais uma grande maquiagem quanto a isso. Fala assim, olha, é assim mesmo, eu detenho os meios de produção, você tem que trabalhar, essa é a ordem, ponto, acabou, essa é a realidade do mundo, não adianta a gente sonhar com uma coisa diferente. Beleza, é isso. O que que você tem, por que que nos lugares que são fora, lá você não tem, lá você tem essa elite que estão ainda relacionados aos estados por causa dessa questão financeira. E porque eles precisam também ter uma garantia de um poder armado para que se houver conflitos econômicos, ele possa usar os estados para brigar entre eles. Então tem essas duas questões. Uma é a questão do sistema financeiro em si, muito atrelada ao Estado em si, e outra questão é você usar o braço do Estado armado
aquela poder do monopólio da violência do Estado para fins econômicos. Então, se tem briga entre dois países, na verdade não são disputas entre dois grupos econômicos dominantes que querem um se sobrepor ao outro, e aí eles acabam se valendo dos estados. Por isso eles estão lotados em estados nesse momento ainda. Ok? Na América, o que você vai fazer? Por que, que você não, você tem aquela questão da América do Sul e Brasil em si? Por que você tem? Por que você tem algumas questões de classes sociais, etc. E algumas mudanças que são, na minha visão, permitidas ali. Mesmo a Europa estando muito ruim e essa grande desigualdade social, e esse sistema totalmente injusto, sistema opressivo, etc. Esse tópico, como esses vídeos já estão com 30 minutos, eu vou deixar para o próximo vídeo, que aí eu discuto a questão da América, a entrada, o que a questão da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e aí nós vamos começando a funilar melhor a questão da ideia de democracia, desenvolvimento, etc. Beleza? Então, paramos por aqui por hora.